E aí, pessoal, estamos voltando. Olha, na aula anterior, a gente aí fomentou, né, duas questões bem legais. Espero que vocês tenham entendido, né, os conceitos que eu trabalhei com vocês, tá bom? Ó, continuando, e aqui é o seguinte, ó, eu não vou seguir necessariamente a ordem que está ali no edital. A ideia aqui é a gente comentar todos os assuntos que podem ser cobrados nessa prova, na parte de conhecimentos específicos, tá bom? Mas mantendo uma certa coerência nos assuntos, ou seja, começando ali dos assuntos mais básicos até os assuntos mais complicados. Não adianta você começar com os assuntos mais complicados, que você pode até ficar desestimulado, tá bom? Então veja, continuando com a sequência lógica dos assuntos, vamos para a questão 3. Olha aqui o enunciado da questão 3. Tradicionalmente, a administração é conceituada como um conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz. Olha a palavra-chave aí, ó, eficiente e eficaz. Já está imaginando que eles vão falar de conceito de eficiência e eficácia. Dos recursos no sentido de alcançar um ou mais objetivos organizacionais. Em relação à eficiência e à eficácia, é correto afirmar. Em vez da gente comentar a questão, vamos logo para a parte teórica? Vamos lá, ó. Eu coloquei o seguinte quadro para vocês aqui, ó. Em concurso público, a gente tem que focar, a gente tem que ser objetivo. Não é isso? Não dá tempo muitas vezes, ou às vezes tem muitos assuntos para você estudar, português, tem que estudar, sei lá, informática, além da parte específica, e aí você não tem tempo, às vezes, de aprofundar, pegar um livro lá de 3º grau. Olha a dica. Lembrou de eficiência? Eficiência é a medida de desempenho no bom uso dos recursos. É quando você utiliza bem os meios. É quando o processo de trabalho foi bem feito. É quando há economia, ou seja, um processo que houve economicidade. Ou seja, o foco da eficiência é o caminho. Como é que o trabalho, qual foi o caminho percorrido até chegar ao objetivo? Então, para saber se algo foi ou não eficiente, a lógica é sempre ver o caminho, o processo. Ou seja, o que aconteceu, quais foram as tarefas ou os problemas resolvidos até chegar ao objetivo. Beleza? Então, se um carro ele economiza bem combustível, então ele é o quê? É um carro econômico. Nesse caso, ele é um carro que é eficiente. Ele tem é um carro eficiente. Se você tem uma máquina lá que gasta pouca energia, o que o pessoal fala? Ecoeficiência, né? É um nome bonito, tá na moda. Olha, esse meu ar-condicionado ele é ecoeficiente, porque gasta menos energia. Olha aí, uma boa dica. Já a eficácia não. Você é eficaz quando atinge as metas, quando alcança os objetivos, quando alcança a finalidade, quando atinge o resultado. Ou seja, quando você chega aonde você queria chegar. Isso é muito importante, ó. Se você diz assim, olha, eu quero estudar para o concurso, eu quero passar, e eu quero ficar entre os 10 primeiros. Você fez lá a prova, seu resultado, você ficou em 7º. Você foi eficaz? Foi. Você ficou entre os 10 primeiros, que era, ó, aonde você queria chegar. Eu, por exemplo, né, eu sou sedentário profissional, viu, gente? Então, mas eu tenho muita vontade de correr a São Silvestre. Tenho. A minha mãe tinha essa vontade, passou para mim. Não sei porquê, tenho vontade de correr a São Silvestre. Mas eu tenho vontade de correr e chegar. Não quero chegar entre os 100 primeiros, eu quero apenas chegar. Se eu passar 2 dias correndo e chegar, cheguei. Aí vamos lá, eu corri na São Silvestre e tal, passou 3 dias correndo, eu cheguei. Eita, cheguei, beleza. Eu fui eficaz? Fui, porque eu cheguei aonde eu queria chegar. Entendeu aí a lógica? Tranquilo. Então veja, nesse caso aqui, gente, ó, cheguei aonde eu queria chegar, eficácia. Eu fui eficaz. Como é que eu fiz esse processo? Eu fui bem nesse processo? Então eu fui eficiente. Fazer uma comparação com o estudo de concurso, uma comparação bem grosseira. Se você estudou bem e passou, você foi eficiente e foi eficaz. Se você estudou bem e não passou, você foi eficiente, mas não foi eficaz. Se você não estudou de jeito nenhum, enrolou, ficou no WhatsApp, no Facebook, não fez nada, dormiu a tarde toda, ok, e passou, mentira. Não existe isso, tá bom? Mas se tivesse esse exemplo, você não estudou e passou, você não foi eficiente, mas foi eficaz. Belezinha? Não acredite nisso não, não existe isso não, ok? Beleza. Fez tudo direitinho, percorreu os caminhos corretos, atingindo o objetivo? Então ficou claro. E a efetividade? A questão nem fala de efetividade, ela fala só de eficiência e eficácia. E o que seria a efetividade? A efetividade tem muito a ver, gente, com a ideia da empresa, ela não só atingir os objetivos e não só utilizar bem os recursos,
mas ela também alcançar os objetivos estratégicos. Ela atender o cidadão, o cliente, a sociedade com qualidade, atendendo às demandas da sociedade, ok? Então, um exemplo, ó. Vamos fazer uma campanha de vacinação. Campanha de vacinação. Se você usa bem as vacinas, os panfletos, o dinheiro, o tempo, você está sendo eficiente na campanha de vacinação. Se você atingiu as metas de vacinação, meta por região, meta por unidade, atingiu o objetivo daquela campanha, você teve uma campanha eficaz. Ok. Agora, se houve uma erradicação daquela doença, ou então a diminuição significativa daquela doença no qual era feita a campanha, então a campanha foi efetiva, que era o objetivo maior estratégico, que era causar o impacto real, o impacto duradouro, era realmente fazer mudanças sociais, promover mudanças reais, sentidas pelo cidadão, sentidas pelo cliente. Tudo bem? Ok. Então eu posso fazer a seguinte relação, não sei se você vai entender. Ó, o operacional é aquele cara que está mais preocupado ali, ó, com as tarefas. É aquele cara ali, ó, que está mais preocupado com o trabalho diário. Imagine motorista de ônibus de novo. Tá lá motorista de ônibus. Está preocupado que ele tem que cumprir o tempo dele, né? Que ele também tem que economizar pneu, porque você vai ter que pagar. Ele tem que economizar combustível, né? Ele não pode quebrar a máquina. Nesse caso, qual é o foco dele? O foco dele é o quê? A eficiência. Então, uma dica, ó, o operacional ele se preocupa mais com a eficiência. E eu digo se preocupar mais, não quer dizer se preocupar somente com a eficiência, mas se preocupar mais. O foco dele é a eficiência. A eficácia. Quem é na empresa está mais preocupado com metas, com objetivos, com a finalidade? Aquele cara que está mais preocupado em meta, meta, meta. É o gerente, não é não? E onde é que estão os gerentes? Os gerentes estão no nível tático. Então, o nível tático ele é mais preocupado com a eficácia. Já a efetividade seria o quê? Seria atingir os objetivos estratégicos, seria alcançar resultados duradouros atendendo às demandas da sociedade, causar impactos reais, não é isso? Beleza, quem está mais preocupado com esses objetivos estratégicos? O nível estratégico. Tudo bem? Olha uma dica para você saber o que é efetividade. Melhor, você identificar na questão o que ele está falando de efetividade. Falou de impactos. Se falar de impactos, você já sabe aí, tem grande chance de estar falando de efetividade. Belezinha? Ok. Vamos seguir em frente. Aqui eu coloquei uma outra dica, só para ficar mais claro. A eficiência vai trabalhar com os recursos, com os métodos, com os processos, para através disso, realizar produtos, serviços e resultados, para atender as demandas dos clientes, do cidadão e da sociedade. Eficiência, bom uso dos recursos, eficácia, atingir os resultados, efetividade, atender bem o cidadão, o cliente e a sociedade. Ok? Beleza, vamos para a questão. A questão está falando o seguinte, em relação à eficiência e à eficácia, é correto afirmar. Letra A. A eficiência está relacionada ao alcance dos objetivos e a eficácia está associada à resolução de problemas. Olha, gente, a eficiência não está relacionada ao alcance dos objetivos. Isso aqui seria o quê? Eficácia. A eficácia está associada à resolução de problemas. Gente, a resolução de problemas é a etapa para atingir um objetivo. Se eu resolvo um problema, se eu resolvo problemas, é porque eu estou caminhando rumo a alguma coisa. Problemas são aquelas coisas diárias, tarefas diárias para alcançar alguma coisa. Então, está trocado. Aqui seria o inverso. Eficiência trata da realização de tarefas. Ok, as tarefas são aquelas coisas diárias, né? É o processo de trabalho. Eficácia está associada à resolução de problemas? Não. Problemas, tarefas, aquelas coisas rotineiras fazem parte do processo de trabalho para atingir um objetivo. Então, os dois seriam eficiência. Eficiência está relacionada ao alcance dos objetivos? Não. Aí seria o quê? Eficácia. A eficácia está relacionada ao acerto nas soluções propostas, não é isso? Nada a ver, gente. A eficácia, na verdade, ou melhor dizendo, a eficácia, ela realmente está preocupada com o acerto nas soluções propostas. O erro da questão aqui é que a eficiência não está relacionada ao alcance dos objetivos. Ela está relacionada com os recursos. Então, o erro aqui é a primeira parte. Letra D. Eficiência trata da realização de tarefas. Beleza. Eficácia está relacionada ao acerto nas soluções propostas. Ótimo.
Então tem que ser assim. Se você estudar direito, se você realizar bem suas tarefas, que é o estudo, você vai conseguir acertar, vai chegar à solução proposta, que é o quê? Passar no concurso. Então, letra D de doido. Tá aí, letra D de doido. Beber uma aguinha aqui que minha garganta tá coçando. Então vamos lá, gente, ó. Questão 4 aí, ó, questão 4. O administrador público, no exercício de suas funções, desenvolve habilidades técnicas, humanas e conceituais, de acordo com o nível em que se encontra na estrutura organizacional. É correto afirmar que ter habilidade técnica consiste... Olha, é interessante. Quando se fala em conceitos básicos de administração, né, conceitos básicos de organizações, tem muitos assuntos que podem cair. E, geralmente, as bancas elas são meio genéricas nessa parte básica. Elas botam natureza, finalidade, critérios, estrutura, mas não deixa claro qual é o assunto. Então pode cair muita coisa. E uma delas fala das habilidades administrativas. Então vamos ver na tela aí, ó, quais são essas habilidades administrativas. Bom, eu posso dividir as habilidades aí, gente, em habilidades conceituais, humanas e técnicas. O que são as habilidades administrativas? Pense o seguinte, todo administrador, todo gerente, toda pessoa que faz parte das organizações, eles têm que exercer certas habilidades. Beleza, pessoal? Olha aí, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui na tela, gente, ó, as habilidades administrativas, habilidades conceituais, humanas e técnicas. Gente, essas habilidades, como eu já falei, são habilidades importantes para as organizações. Você vai passar num concurso, você vai assumir um cargo. Ao assumir esse cargo, você vai ter que exercer certas habilidades. Essas habilidades, em determinados momentos, podem ser conceituais, ou então podem ser humanas ou técnicas. Interessante, dependendo do nível em que você está dentro das organizações, dependendo das funções ou atividades que você executa, provavelmente você vai ser alguém que exercita mais uma habilidade do que outra. Vamos ficar bem claro. Ó, vamos começar de baixo. Habilidade técnica. A habilidade técnica, gente, tem muito a ver com realizar procedimentos. Ou seja, com aquela pessoa que pegou o conhecimento, que aprendeu num livro, que aprendeu num curso, que aprendeu na prática, aprendeu através da observação e aí, ó, utilizou esse conhecimento para realizar tarefas, para realizar procedimentos, para realizar métodos de trabalho. Ok, imagina só, gente, quem é que geralmente dentro das organizações fica mais preocupado, tem mais conhecimento, tem mais capacidade de realizar tarefas e métodos e procedimentos? Ora, é o cara lá do operacional. Ok, não por acaso a habilidade técnica está aqui embaixo, tá vendo? Ok. Habilidade humana. A habilidade humana, gente, tem a ver com lidar com gente, ou seja, relacionamento interpessoal, liderança, comunicação, gestão de conflitos, saber lidar com as diferenças de personalidade, inteligência emocional e por aí vai. Já a habilidade conceitual tem a ver, gente, ó, com ter a visão do todo, essa visão 360, a capacidade de tomar decisões complexas, a capacidade de ter visão estratégica, visão holística, visão sistêmica, que é típica de pessoas que, ó, conseguem ver além, conseguem ver o futuro, ou conseguem pelo menos tomar decisões pensando nesse futuro. Tudo bem? Então, veja bem, já dá para relacionar, e aqui eu não coloquei por acaso, cada habilidade com um nível específico. Isso quer dizer, gente, que o nível estratégico, ele vai utilizar mais o que? Habilidade conceitual. O nível tático, gerencial, vai utilizar mais habilidade humana, enquanto o operacional vai utilizar mais habilidade técnica. Isso fica bem claro, ó, nessa imagem. O estratégico tem que utilizar mais habilidade conceitual, o tático mais habilidade humana e o operacional mais habilidade técnica. Mas olha que interessante também. Apesar da habilidade ela ser destacada em cada nível, não quer dizer que vou ter que abandonar as outras habilidades. Veja que o estratégico também tem que ter uma certa dose de habilidade, ó, humana. E também seria interessante que o estratégico, ó, tivesse uma certa dose de habilidade técnica. Ou o tático ele tem que tentar equilibrar a habilidade técnica e a habilidade conceitual, mas principalmente tem que ter muita habilidade humana. Já o operacional tem que ter muita habilidade técnica, ele tem que ter uma certa dose de humana e um pouquinho de conceitual. Explicando melhor, uma costureira. Contratei uma costureira para minha fábrica. A costureira chega lá. Você sabe costurar? Ela, não, sei não. Você sabe pregar o botão? Sei não. Você sabe usar essa máquina overlock? Sei não.
mas olha, eu penso muito no futuro. Olha, eu gosto muito de olhar para a concorrência. Olha, eu sei, por exemplo, como é que está o mercado. Minha filha está fora, porque eu preciso de costureira. Costureira é habilidade técnica. Imagina, por exemplo, a costureira que ela quer montar um grande negócio. Ela quer ser uma grande empresária. E ela pensa o seguinte, olha, mas eu sou a melhor costureira do mercado. Eu costuro melhor do que qualquer outra pessoa. Olha, desde pequenininha que eu costuro. Será que só o fato dela saber costurar bem garante que ela chegará aqui no nível estratégico? Difícil, né? Porque no nível estratégico, aquele conhecimento técnico não é tão importante. O mais importante é a habilidade conceitual. Por isso, gente, que o dono da fábrica de roupa nem precisa saber costurar direito. Entendeu? Seria bom que ele soubesse costurar, mas não é uma coisa essencial, porque o mais importante é a habilidade conceitual. Eu tenho um caso muito interessante. Eu trabalhei já como gerente comercial de uma empresa, e ao sair, né, eu saí de lá para dar aula para concurso, né? Isso há muito tempo atrás. Eu sou novo, viu, gente? Eu sou novo. Então, veja, mas há muito tempo atrás eu saí dessa empresa comercial e fui começar a dar aula para concurso. E aí o gerente perguntou assim, André, quem é que você indica para ficar no seu lugar? Eu estava bem aqui, ó, nível tático, gerente. E eu, naquela minha imaturidade, talvez até assim, maturidade, mas também um pouco de fé, eu peguei meu melhor vendedor e disse assim, não, ele é o melhor vendedor, então logo ele vai ser o melhor gerente. Peguei ele, ó, e alcei ele aqui para gerente. Qual o problema? É que ele, gente, ele era muito bom vendedor, mas ele tinha uma capacidade técnica de venda, ou seja, tinha técnica de venda. Ele não era muito forte em relacionamento humano. Quando ele chegou aqui no nível tático como gerente, ele não conseguiu lidar com isso. Então ele não era um bom líder, ele não conseguia gerenciar conflitos, ele não conseguia lidar com os egos e as personalidades diferentes. E aí, gente, ele não conseguiu se dar aqui bem, não conseguiu. Depois voltou de novo para ser vendedor e continua até hoje um excelente vendedor, o melhor vendedor que bate todas as metas. Veja que interessante. Por quê? Porque cada nível exige uma habilidade mais específica. Tudo bem? Ficou claro isso aí, gente? Ó, mais um quadro, ó. Quanto mais eu subo na organização, mais habilidade conceitual vai sendo exigida. Quanto mais eu vou para o nível operacional, mais habilidade técnica está sendo exigida. E vou dar um outro exemplo. Imagine que você quer crescer na sua empresa. Vai dizer assim, eu quero crescer. Eu quero subir para gerente, para diretor, eu quero ser auto-executivo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender o máximo possível a mexer em tabela do Excel. Opa, tem uma coisa errada aí. O fato de você ser o melhor cara que faz planilha do Excel não necessariamente, ó, te dá a condição de subir na empresa, porque você está exercendo sua habilidade técnica. Você está melhorando sua habilidade técnica. Ok? Lembra daquela história. Bom jogador não necessariamente será um bom dirigente. Ok? Beleza, gente, ó. Então vamos ver a questão. A questão fala, é correto afirmar que ter habilidade técnica consiste, olha aí, técnica, na capacidade de compreender e lidar com a complexidade da organização como um todo. Ó, todo, habilidade conceitual, típica do nível estratégico. Na capacidade para trabalhar com pessoas, compreender suas atitudes, motivações e aplicar uma liderança eficaz, humana, típica do nível gerencial. Na capacidade de usar conhecimentos, métodos, tecnologia e equipamentos necessários para que tarefas específicas sejam realizadas. Tarefas específicas, métodos, conhecimento, tecnologia, equipamento. Isso é típico de habilidade técnica, muito usado no nível operacional. Então, letra C. Na capacidade de interpretar as informações advindas das variáveis ambientais que interagem com a organização, habilidade conceitual, essa capacidade de fazer um diagnóstico estratégico. Habilidade conceitual, a questão correta é letra C. Olha aí, gente. Percebeu como é fácil você fazer essa relação entre o conhecimento, né, a habilidade, e o nível que a pessoa está? Ok, espero que sim. Vamos continuar, gente. Ó. Questão 5. Olha uma questão muito boa. Antes de começar, eu quero comentar o seguinte. Quando geralmente aparece no edital estrutura organizacional, muita gente estuda só departamentalização. Gente, departamentalização cai muito. Uma vez eu fiz um levantamento, não tinha muito o que fazer, fiz esse levantamento, que entre os assuntos de administração de todas as provas do Brasil, na época que eu fiz esse levantamento, departamentalização estava no terceiro assunto mais cobrado. Isso há uns 4 anos atrás. Não mudou muito de uns anos para cá, não mudou, certo? E depois de departamentalização, em 5º lugar mais ou menos, aparecia um assunto que era tipos de estrutura, linear, funcional, lean staff, matricial e por aí vai, certo?
Muita gente estuda mais departamentalização e às vezes esquece de estudar os tipos de estrutura. E aqui, gente, ó, é muito importante você entender. Apesar de serem assuntos relacionados, você tem que tratar de forma diferenciada. Primeiro você estuda os tipos de estrutura, linear, funcional, lean staff. Depois você estuda departamentalização, para não gerar essa confusão. Até porque, gente, ó uma dica boa. Isso, inclusive, foi uma aluna que entrou em contato comigo e tirou essa dúvida. Ela estava, professor, eu confundo as duas coisas. Existe estrutura funcional, existe departamentalização funcional. As duas são a mesma coisa? Não. Então veja que é importante você estudar separado para que não haja essa confusão. Já vai ficar mais claro isso, tudo bem? Ok, eu nem vou ler a questão para que a gente possa primeiro ir para a teoria, depois a gente vai para a questão. Olha aí. Falando de tipo de estrutura organizacional, geralmente a melhor forma de estudar é começar estudando pelas três principais: linear, funcional e lean staff. Essas são as três mais cobradas e são aquelas que geralmente na questão elas são colocadas em comparação uma com a outra. Ou geralmente eles misturam a característica de uma com a outra para poder confundir o aluno. Agora uma coisa importante, apesar de linear, funcional e lean staff serem aquelas que são mais cobradas, não quer dizer que não existam outras, não é isso. Tanto que eu coloquei aqui a observação, ó, importante. Outros tipos de organização também existem, como a comissão ou colegiado, a matricial e a adocrática. A Compev já cobrou comissão colegiada em prova recente. A matricial é a mais cobrada em concurso. Demais. Ah, pessoa, você é mais cobrado, por que você não comenta agora? Eu vou comentar já já. E a adocrática, ela é um tipo de estrutura, gente, que pouca gente conhece, tá bom? Geralmente provas de nível superior, provas de bancas mais criteriosas gostam de cobrar essa adocrática. E aí pode ser o pulo do gato, porque todo mundo estuda o básico, e aí você sabe o que é adocrática e você pode gerar um diferencial que vai fazer você passar. Beleza? Ok, vamos começar com essas três aqui. Olha aí. Primeira coisa, linear. Gente, linear lembra o quê? Lembra uma linha. Linha. Que linha, professor? A linha vertical de autoridade. Ou seja, aquela linha que liga quem tem mais autoridade e quem tem menos autoridade. Olha para o desenho. Como é que é a estrutura linear? Você tem uma linha que liga quem tem mais autoridade a quem tem menos autoridade. Uma linha única. Uma linha que liga, ó, de cima a baixo e baixo a cima. Certo? Ok. Então, qual é o princípio base da organização linear? É que como existe apenas uma linha de autoridade, que você tem que respeitar essa linha, o princípio base da organização linear é o princípio da unidade de comando. O que é unidade de comando? Vamos colocar aqui no nosso dia a dia, as palavras da gente mesmo. O que é unidade de comando? Quer dizer o seguinte, você sempre só tem um chefe. Você olha para cima e diz, quantos chefes eu tenho? Só um. Ah, eu tô na dúvida, a quem eu devo me reportar? Só uma pessoa. Ah, eu sou um soldado na guerra. Eu tô na dúvida se devo atirar ou não. Aqui eu pergunto, só uma pessoa. Então, unidade de comando quer dizer o quê? Sempre quem te comanda é apenas uma pessoa. Não há dúvida, é só um. Beleza. Então, veja, esse cara aqui, quem é que manda nele? Esse aqui. Esse cara aqui, quem é que manda nele? Esse aqui. Então, é unidade de comando. Percebeu? Ok. Se eu tenho unidade de comando, se apenas uma pessoa manda em mim, qual vai ser a consequência? Centralização de poder. Apenas uma pessoa manda em você, apenas uma pessoa fica sobrecarregada com tanta autoridade. Então é centralizador. Esse tipo de organização, gente, ela é muito utilizada nas primeiras organizações, sabe? Então, as primeiras organizações rudimentares, elas eram lineares. Então, se falar na prova que é organizações mais simples, mais antigas, aí você lembra de organização linear. E aí vai uma dica, anote bem aí, ó. Onde eu coloquei simples e antiga, você lembra simples? Simples? Ora, qual é o tipo de organização simples que você vê no dia a dia? Uma farmáciazinha, uma boutiquezinha, uma lojinha na esquina, não é isso? Isso são o quê? São micro e pequenas empresas. Então, um exemplo de organização linear, as micro e pequenas empresas. Ou então os MEI também, o MEI, né? Antiga, organização antiga, vamos pensar, organização antiga. Exército é antigo? É. Igreja também é antigo? É. Então, se cair na prova os exércitos, se cair, por exemplo, a Igreja Católica Antiga, você lembra logo que é organização linear. Ah, pessoal, entendi. Exército, ó. Exército, ó. Organização militar. Pois é, ó.
linear, em linha ou militar. Veja que interessante, o assunto ele é mais fácil de você entender se você relaciona uma palavra com a outra. Por que é militar? Porque na organização militar prevalece a hierarquia, não pode quebrar a hierarquia. Ok. As comunicações formais prevalecem, então você só pode se comunicar pela hierarquia, não pode quebrar a hierarquia. E olha uma grande vantagem da organização linear, é que não há conflito de autoridade. Como assim não há conflito de autoridade? Isso quer dizer que se apenas uma pessoa manda, logo não há dúvida de quem manda. E aqui fica uma dica para você não esquecer de jeito nenhum na hora da prova. Comparando com o nosso dia a dia, comparando com a sua vida, o que seria uma organização linear? Seria a mãe solteira com 3 filhos. Mãe solteira com 3 filhos. Quem é que manda na casa? Só ela. Menina quer sair, mãe, eu quero sair com o Júnior. Pode? Pode não. Acabou-se. Menina vai ficar em casa. Ela não vai dizer assim, vou falar com... Não, vou falar com ninguém, vou ficar em casa. Certo? Então veja, ó. A mãe, só ela manda? Sim. Essa forma de organização dá trabalho? Dá. É claro que a mãe vai ficar muito sobrecarregada. Claro que vai ser tudo com ela. Mas você percebe que não há a menor possibilidade de conflito de autoridade. Porque somente uma pessoa manda na casa. Então, lembre, mãe solteira com 3 filhos, organização linear. Quem é filho aí, tem mãe solteira, a mãe, só uma mãe que manda na casa. Ela é linha dura? Com certeza, ela tem que, tá em cima ali cobrando. Minha irmã, que ela tem 3 filhos, é mãe solteira. Meu amigo, linha dura, militar, meu amigo, tem que ficar ali na linha. Beleza? Então essa é a organização linear, militar, organização em linha. Belezinha, gente? Ficou claro? Tudo bem? Bom, na próxima aula a gente vai falar de organização funcional e organização linha-staff. Tá bom? E aí a gente completa esse assunto para a gente responder as questões. Belezinha? Tranquilo? Não saia daí não, gente. Até a próxima. E se quiser estudar, já pode. Um grande abraço.